Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de química. Se você gostar dessa videoaula, não se esqueça depois do vídeo de curtir a videoaula e de compartilhar ela em suas redes sociais para que seus amigos também possam aprender um pouquinho aqui com a gente do Estuda Mais, beleza? Então vamos lá! Certa quantidade de uma substância foi aquecida num recipiente apropriado, sendo depois resfriada. Então, foi resfriada logo depois de ser aquecida. Olha só, a temperatura que a gente tem aqui, ela vai subir e depois ela vai descer. E esse é o gráfico que a gente tem aí, tá? O jeitão dele. O gráfico a seguir indica a variação certa. A variação, aí, eu acho que faltou um ponto aqui, hein? Certa quantidade de uma substância foi aquecida num recipiente apropriado, sendo depois resfriada. O gráfico a seguir indica a variação. Beleza. Então é basicamente o que a gente tinha visto aí. Tá aqui o aquecimento, nem tinha visto, tá aqui embaixo. E resfriamento. Maravilha, hein? Então nós temos aqui. Observe o gráfico e responda às questões a seguir. Aí temos aqui, registre em que trecho a substância é encontrada somente no estado A, sólido, depois líquido, depois gasoso, sólido, líquido, líquido e gasoso. Maravilha, hein? Olha só, o que a gente tem aqui? Primeiro, no ponto A, né, que ele seria antes aqui dessa retinha que eu estou criando aqui, ó. O ponto B, eu vou colocar uma retinha aqui. O ponto C, uma outra retinha aqui. O ponto D, uma aqui, ó. Tudo tem uma retinha lá embaixo que corresponde à parte ponto E. Eita! Isso aqui seria lá em cima, bem no pico. E aí por diante, ó. Pronto, agora sim, eu separei todo o gráfico aí de acordo com o que a gente tinha aqui embaixo, os tracinhos, né? Então, ó, no ponto A, o que a gente tem? A gente tem uma substância que ela está no estado sólido. Essa substância no estado sólido, ó, ela vai sendo aquecida. Como que eu sei? A temperatura ela aumenta assim, ó, tá? Quanto mais em cima a gente está, maior a temperatura. Então, quando a gente vai aquecendo um sólido, vamos pensar no gelo. Quando eu vou aquecendo o gelo, o que vai acontecendo? Ele vai derretendo e vai virando água. Ele vai derreter numa temperatura que a gente chama de o nosso ponto de fusão. Tá? Ponto de fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. No ponto de fusão eu vou ter sólido mais líquido. Eu vou ter os dois. Esse ponto B aqui, ó, ele corresponde à temperatura de fusão. Observe que é uma constante essa temperatura de fusão. Para a água, ou seja, a passagem de gelo para a água, a gente fala que o ponto de fusão está no 0 graus Celsius, tá bom? Vou deixar aqui até um exemplo para vocês notarem uma coisinha. Olha só, eu tenho um gelo. Vai passando o tempo, o que acontece? O gelo derrete, aí vai ficar gelo mais água. Vou botar o gelo menorzinho aqui e a água ali dentro desse copo, certo? Pessoal, que temperatura que o gelo começa a derreter? 0 graus Celsius, tá? No 0 graus Celsius ele começa a derreter. E que temperatura que eu tenho o gelo mais a água? 0 graus Celsius. Professor, mas e vamos supor que o gelo já derreteu muito, né? Só tem uma pedrinha bem pequenininha de gelo aqui e já tem água aí, ó, em volta. Que temperatura que tá? 0 graus Celsius. Enquanto coexistirem os dois estados, ou seja, enquanto eu tiver um sólido mais um líquido, eu vou estar nessa temperatura aqui, ó. É uma constante, ela não sai dessa temperatura, que é o meu ponto de fusão, tá? Só quando todo o gelo virar líquido, todo o gelo virar água, aí eu saio do ponto de fusão e eu entro nesse estado que é o estado C aqui, beleza? Então, ó, no estado C eu tenho só líquido. Aí o líquido ele começa a aquecer. Vai aquecendo, aquecendo, até que eu chego na temperatura 2, que é a temperatura do meu ponto de ebulição. Passagem do estado líquido para o gasoso. Então aqui no ponto D eu tenho líquido mais gás. Eu vou até deixar assim um em cima do outro, que já está com pouco espaço. Líquido mais gás. Beleza? No ponto E, aí a mesma coisa. Enquanto eu tiver líquido e gás, eu vou estar sempre numa determinada temperatura. No caso da água é 100 graus Celsius.
Eu falo assim, por que eu fico falando no casário, no casário, no casário? Porque outras substâncias têm outros pontos de fusões e outros pontos de ebulições, tá bom? Então são outras temperaturas, algumas vão ser 300, outras 400, outros vão ser negativo, menos 60, menos... Isso depende muito, tá? Agora, no ponto E, eu já acabei com todo o meu líquido e a temperatura começa a subir novamente. Aqui eu tenho só gás, o líquido já evaporou todinho. No ponto F, o que está acontecendo? Eu estou pegando esse meu gás e estou abaixando a sua temperatura. Mas é o gás aqui também. Depois vai voltar tudo a mesma coisa. Ó. Se eu estou resfriando o gás, ele vai passar do estado gasoso. Aqui no ponto de ebulição vou ter gás mais líquido. Depois eu vou ter apenas líquido resfriando. Ó. Voltou para o líquido. Depois eu vou ter o que? Líquido mais o sólido. E por fim a gente volta lá para o sólido. Beleza? Então, ó, o que aconteceu de um lado do gráfico acontece do outro também. Só que um lado era o lado do aquecimento e o outro do resfriamento. Só está voltando, mas é igualzinho. Observe que é um gráfico espelhado. Os dois lados são idênticos, tá? Registra então, tá, onde a gente encontra somente o estado sólido. Onde a gente encontra o sólido? Bom, professor, não tem um lugar aí só não, né? A gente observa em dois lugares, ó. Somente sólido eu tenho no A e o somente sólido eu tenho lá no J. Já que o gráfico é espelhado, fiquem espertos, hein? Não vai aparecer só em um ponto, vai aparecer em dois pontos. Então, A e J, né? Vou colocar A, vírgula J aqui. Apenas o estado líquido, bom, aparece lá no C, né? Líquido, só o líquido. Não pode ser líquido mais gasoso aqui não, tá? Então, ó, somente o líquido lá no C e lá no H. C e H. Apenas o estado gasoso a gente vai encontrar lá no E e lá no F, né? Então, E e F. Sólido e líquido, letra D ali. Sólido e líquido a gente encontra aqui, ó, no B e a gente encontra lá no I, né? Sólido mais líquido. Então, B e o I. E o último deve ser, e é mesmo, líquido mais gasoso. Líquido mais gasoso a gente vai encontrar aqui, ó, no D e lá no G. D e G. Beleza, pessoal? Então, não é tão complicado esse tipo de exercício aqui, onde é para a gente apenas fazer análise de um gráfico. A gente observa um gráfico, faz análise dele e sai respondendo nas perguntas, beleza? É bem tranquilo de ser resolvido. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, da resolução deste exercício de química. E caso tenham gostado, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, de compartilhá-lo em suas redes sociais, para que seus amigos também possam aprender um pouquinho aqui com a gente do Estuda Mais, beleza? Um forte abraço e até uma próxima videoaula.